Olá, tudo bem? Estou fazendo um vídeo com você hoje um pouco diferente para apresentar a você uma das Bíblias que para mim era um dos maiores enigmas, a Bíblia de Jerusalém. Há muitos anos eu ouvi várias pessoas, pastores, membros de igreja, dizendo que essa era a melhor Bíblia do mundo. O tempo passou, consegui ter dinheiro suficiente, comprei. E depois de alguns anos, eu consegui ler a Bíblia de Jerusalém. E eu quero falar um pouquinho para você sobre esse material hoje. Se você tiver interesse em adquirir, talvez esse vídeo sirva para te ajudar de alguma forma. Esse material é uma Bíblia, que não é uma Bíblia comum, apenas com o texto. É uma edição revista e ampliada do ano de 2019. Baseada nas revisões e ampliações da Bíblia de Jerusalém de 2002, sendo que a Bíblia de Jerusalém é um material que foi produzido pela editora Paulus a partir da década de 1970, a partir, se não me falha a memória, de acordo com o que está aqui mesmo, do ano de 1973. A Bíblia de Jerusalém ela tem algumas características peculiares. Eu vou falar sobre algumas delas agora nesse momento e depois, durante o vídeo, eu fiz aqui uma pequena edição para mostrar partes dela para você que está assistindo o vídeo. Como eu estava falando, a Bíblia de Jerusalém hoje, no ano de 2026, no mês de abril, pesquisas que eu fiz na internet trazem ela nesse formato aqui, em valores que vão de R$ 65,00 em editoras evangélicas de São Paulo, até o valor de R$ 80,00 em outras editoras, incluindo editoras católicas. Mas há uma edição especial da editora Paulus na casa de quase R$ 300,00. É uma Bíblia grande de Jerusalém. É Bíblia para colecionador, caso você tenha interesse de comprar e precise de uma letra maior, talvez. Eu não conheço o material, não posso dar detalhes sobre ele. Mas sobre esse aqui eu posso dar alguns detalhes breves. Veja bem, o vídeo não se propõe a falar tecnicamente todas as minúcias, tradução, notas de rodapé. Eu vou fazer um realce assim, vou passar rapidamente sobre ela. E eu peço que você me acompanhe a partir de agora, olhando por dentro o texto e partes da Bíblia, Bíblia de Jerusalém. Então, eu vou mostrar para você agora a Bíblia de Jerusalém por dentro. Vem comigo para você dar uma olhadinha nela, por favor. De observar o material dessa Bíblia é capa dura. A capa dela eu utilizei lendo a Bíblia toda. Você pode ver que ela está até um pouquinho mais larguinha, mas foi porque eu li ela toda e fazia vários rabiscos. Mas ela foi bem resistente. Quando você abre aqui, ó, a primeira folha, que é a folha de rosto, você vê que não tem nenhuma marca de desgaste. A Bíblia é muito boa mesmo aqui na sua parte inicial. Traz os únicos mapas coloridos dela, tá? Mas ela também tem um preço que é bem barato, vale muito a pena. E aqui você vai ter a introdução. Eu marquei algumas páginas. Primeiro você tem uma apresentação da Bíblia, uma parte que vai te mostrar como foi feita, qual a proposta, quando surgiu. Tá bom? Depois, vamos para o segundo filete aqui. Eu estou hoje contando com a ajuda da minha esposa, porque devido à minha doença eu tenho alguma dificuldade para virar as páginas. Aqui, nessa parte nós temos o índice geral de livros. Você pode olhar aqui, ó, que nós temos os livros aqui que nós cristãos protestantes consideramos apócrifos, tá? Os católicos consideram como parte da Bíblia mesmo, mas nós consideramos apócrifos porque eles foram inseridos tardiamente na Bíblia. São os textos de Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, tá? Além desses textos, também há partes a mais nos livros de Daniel e no livro de Esther, tá bom? Então, essa é a Bíblia Católica, que traz
cada um dos livros, né? Depois temos essa outra parte, que é uma parte curiosa, nem todas as Bíblias de Estudo trazem isso, que é a lista dos livros, assim como eles estão na Bíblia Hebraica originalmente, que é essa página aqui, ó, e essa aqui como estão na Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento. Agora vamos para uma outra parte aqui, que são das observações quanto à tradução. Passamos para a próxima parte, por favor. E aqui nós temos já partes que vão para o texto bíblico. Essa Bíblia ela não tem uma introdução de cada livro da Bíblia, como outras Bíblias de estudo têm, mas ela tem introdução por setores. No caso aqui, uma introdução do Pentateuco, que já vai tratar dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quando a gente abre o outro filetinho, você tem aqui a introdução para os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis. Então, nessas introduções, no fim das contas, você acaba tendo material que, de uma forma bem resumida, é parecido com o material das demais Bíblias de estudo, introduzindo os textos bíblicos. É interessante você observar, agora pode colocar em mim exatamente, interessante você observar o seguinte, que tem Bíblias de estudo que tem introduções curtas, tem outras que têm introduções longas, por exemplo, a NAA, Thomas Nelson, NVT de estudo tem introduções bem longas. Outras, como por exemplo a Bíblia de Estudo Almeida, na sua primeira versão, introduções mais curtas. A Bíblia Thompson, por exemplo, ela tem introdução dos textos bíblicos, dos livros bíblicos, mas é uma introdução mais curta. Essa introdução aqui seria da curtíssima, é bem resumidinha. Mas a Bíblia de Jerusalém traz uma introdução. Vamos voltar para os filetes? Quer dizer, vamos voltar aqui para o texto primeiro. É interessante você ver que no texto ela tem notas de rodapé. Creio que está dando para ver aqui as notas de rodapé. Tem livros da Bíblia onde as notas serão maiores ou em outros serão menores. Eu vou, por exemplo, mostrar daqui a pouco o Evangelho de João, onde dá para você ter uma ideia disso. Tá? Aqui tem uma introdução, por exemplo, dos sinóticos, né? E aqui no Novo Testamento, ela traz uma coisa legal, que é a introdução dos sinóticos, depois ela traz uma introdução separada de Mateus, Marcos e Lucas. Tá bom? Aqui está na introdução de Marcos. Mas vamos ali passar para o Evangelho de João, que eu quero mostrar uma coisinha aqui. Você pode ver, você tinha visto comigo a nota de rodapé lá em Josué. Aqui, ó, nós temos a nota de rodapé no Evangelho de João. As notas, elas variam de tamanho, porque a Bíblia de Jerusalém, ela não vai pegar texto por texto. Basicamente, ela pega partes do texto e faz comentários. Esses comentários, assim como a tradução da Bíblia, tem a ver com o grupo de teólogos, que foi um grupo de teólogos de várias denominações, que fez a tradução do texto e também fez as notas de rodapé. A tradução do texto, pode passar para mim um pouquinho. A tradução do texto é algo interessante. Veja bem, a tradução desse texto ela é uma tradução dos originais para o francês. Então, quando a gente compra a Bíblia em português, você tem uma perda. É claro que há uma adequação, uma revisão na língua portuguesa também, mas a tradução tanto das notas de rodapé é do francês para o português, claro que com adequações, como do texto bíblico também. Agora, não é uma tradução direta do hebraico, aramaico e francês para o português. Isso aí faz a Bíblia perder um pouco. Ela é uma boa tradução, quando eu leio na minha língua, na língua portuguesa, eu diria o seguinte: se eu for analisar tecnicamente, tem que ser um teólogo profundo conhecedor do hebraico, do grego e do aramaico para dar uma nota para essa Bíblia. Eu não sou um teólogo com esse grau de profundidade, mas para a leitura, para mim, como leitor da língua portuguesa, eu posso dizer que essa Bíblia, ela preza muito por algo que é, para muitos, muito importante,
ela preza por uma tradução bem literal. Por ser uma tradução bem literal, essa Bíblia vai ter momentos onde é mais difícil de entender. Por exemplo, se eu for fazer uma leitura devocional da Bíblia NVI, NVT ou NAA, eu vou compreender um pouco melhor a leitura do que nessa Bíblia. Mas para estudo vale muito a pena ter a Bíblia de Jerusalém. Além dela trazer os livros católicos, os acréscimos da Bíblia Católica nos livros de Esther e Daniel, ela tem um texto que é um texto acadêmico, assim como as suas notas de rodapé. Eu faria 2 observações quanto às notas de rodapé, que para mim não são positivas, mas elas são acadêmicas e são válidas. Primeiro, a interpretação profética dessa Bíblia é preterista. Até porque a tendência católica é ou ser preterista ou ser futurista, tirando de cena a interpretação que coloca a própria Igreja Católica na interpretação bíblica, que é o que o historicismo da Igreja Adventista, por exemplo, faz. Então a interpretação normalmente joga tudo para o passado, bem preterista. Isso aí você vê no livro de Daniel, no livro de Apocalipse claramente. Segunda coisa, quando você analisa o Pentateuco, essa Bíblia crê na hipótese documentária, que é a ideia de que o Pentateuco teve 4 autores diferentes, assim como também a interpretação dela do livro de Isaías, também da composição do livro de Daniel e outras partes, acaba sendo um pouco problemática para quem tem uma visão mais tradicionalista, fundamentalista da Bíblia. Tá bom? Então ela é uma Bíblia mais acadêmica, não quer dizer que ela é melhor que as outras, não. Curiosidade que eu tinha quando era jovem, bem novinho, se essa Bíblia era melhor que as outras. Ela não é. Ela é um tipo diferente de Bíblia, que soma no estudo, na compreensão da palavra de Deus. Vamos voltar aqui agora para os filetinhos, só para mostrar as partes finais. Ela, além de trazer aquela parte da formação dos livros do Antigo e do Novo Testamento, que são, da Bíblia hebraica e da Septuaginta, que são interessantes, ela traz aqui no final um apêndice que é um quadro cronológico. Então aqui nós temos esse apêndice, que ele traz um quadro cronológico. Aqui mesmo, por ela ser uma Bíblia acadêmica, ela segue uma linha naturalista, teoricamente, onde o academicismo está acima da compreensão bíblica e até da crença de que o mundo é jovem, por exemplo. Se você olhar para cá, você vai ver, por exemplo, que aqui fala assim, de 200 mil anos. Então, há 200 mil anos, o que aconteceu? Tinha um Homo habilis que estava se desenvolvendo e aqui acredita que a narrativa bíblica começa, tá? Com Adão e assim por diante. Então, a Bíblia ela tenta fazer uma junção, essa Bíblia, da ideia da evolução com a ideia da história bíblica, tá bom? Pelo menos é o que dá para a gente entender aqui. Aqui nesse quadro no meio mostra os anos, aqui o que acontecia na época bíblica e aqui o que acontecia na história da humanidade, tá bom? Vamos passar para o próximo. Aqui, depois dessa parte cronológica, que vai até o ano 100 da nossa era, nós temos aqui também um quadro interessante das dinastias Asmoneia e Herodiana, falando das dinastias, não o que aconteceu durante o período intertestamentário, mas o que aconteceu desde a época de Judas Macabeus até a época de Herodes, ou seja, a época de Jesus. Continuando aqui, nós temos também o último apêndice dessa Bíblia, que é uma lista alfabética de notas dos personagens mais importantes e de aspectos mais importantes da Bíblia, segundo a compreensão daqueles teólogos. E com isso, acaba a Bíblia de Jerusalém. Como você pode ver, mesmo eu tendo usado ela durante quase um ano para leitura, eu acho que essa aqui chegou a um ano até, e eu li toda a Bíblia, todas as notas de rodapé, todos os apêndices. Eu posso dizer para você que essa Bíblia aqui, ela vai colaborar para o seu crescimento bíblico, intelectual, e ela é um material muito bom. Em que sentido? No sentido, vamos voltar um pouquinho para a Bíblia,
é que a capa é resistente, as páginas também são resistentes e são boas. E tem um ponto. A leitura do texto, que isso eu esqueci de mostrar, ele é feito em uma coluna só, não é em duas colunas, como em outras Bíblias, mesmo as notas de rodapé sendo em duas colunas. A página da Bíblia amarela, o que ressalta bastante a leitura do texto. E ela é uma página de boa qualidade. Tá? É que eu rabisquei ela muito, mas você não dá para ver tanto o que acontece do outro lado da página. Então não atrapalha a leitura. É uma boa Bíblia, vale a pena. Se você tiver dinheiro e quiser conhecer um material que é produzido pela editora Paulus e que tem na sua formação uma formação católica, vale a pena. É isso aí, até o próximo vídeo, que Deus abençoe você.